Salve, salve, segundão, professor Alex, Geografia. Vamos iniciar os nossos trabalhos da aula 9, na unidade 18, Espaço Agrário Brasileiro. O papai chegou! Vamos então aqui ajustar o nosso material na página 44 da apostila, onde já temos aí uma charge na abertura da unidade, relatando as atuais relações trabalhistas no campo, né? Uma vez superada a escravidão no Brasil, mas a exploração do trabalhador no campo ainda é muito comum. A charge revela uma grave contradição herdada do período colonial, que ainda se observa no espaço agrário do Brasil. Teremos muitos temas a abordar sobre esse conteúdo, né, de tudo que a gente já viu anteriormente nas aulas anteriores, principalmente aquela que trabalhou as principais atividades econômicas realizadas no espaço agrário. Agricultura, pecuária, o extrativismo serão agora direcionadas ao espaço agrário brasileiro. A importância da participação do agronegócio no Brasil, no PIB, é muito grande. É um setor competitivo no mercado global e com uma participação muito significativa no PIB brasileiro. Eu fiz uma pesquisa recente aqui de dados e comprovei que nos últimos anos, no último período, né, no ano passado, o agronegócio brasileiro participou em 23% do PIB brasileiro. Isso representou em valores 375 bilhões de reais. Esse total essa cadeia produtiva, né, do agronegócio brasileiro está assim subdividida. 31% vem da produção agrícola, principalmente da soja, 30% da agropecuária, o que reforça esse caráter, né, de grande exportador global de carnes que o Brasil ocupa, 27% da agroindústria e 12% de insumos, produtos químicos, principalmente produzidos para a atividade no espaço agrário. Eu comentei com vocês também em aulas anteriores a participação do capital estrangeiro no agronegócio brasileiro, né? Indústrias como Telhar, que é de capital norte-americano e inglês, indústrias como a Louis Dreyfus Company, que é de capital holandês, a Bunge, que é de capital estadunidense, a Dama, que é de capital chinês, reforça também a internacionalização da atividade agrícola no Brasil, né? Um momento em que a produção agropecuária brasileira é inserida no comércio global. Também entre essas empresas de capital estrangeiro estão aquelas empresas denominadas de agroquímicas. Exemplo, a Gigante Syngenta, da China, Bayer alemã, ou a Monsanto, que também é estadunidense. Esses gráficos aqui eles estão demonstrando a questão da estrutura fundiária brasileira. Veja, na vasta superfície correspondente à área rural brasileira, a relação entre a quantidade de unidades rurais e as respectivas extensões revela amplos contrastes. O maior contraste seria: você tem um grande número de minifúndios, que são pequenas propriedades rurais com menos de 10 hectares, que ocupam uma área pequena, e um pequeno número de grandes propriedades rurais, os latifúndios, com mais de 1.000 hectares, que ocupam a maior parte, né, do total da área ocupada por esses estabelecimentos. Então esses dados revelam um desses grandes contrastes, o maior, talvez, a concentração de terras no Brasil. A gente tem uma estrutura fundiária extremamente, historicamente, concentradora. Falando em termos históricos, no início do estudo dessa unidade,
A apostila foca muito na questão do espaço rural das comunidades tradicionais. Em linhas gerais, o agronegócio brasileiro. Destaca-se também a importância atribuída à produção da agropecuária que se destina ao mercado externo. A gente mantém essa característica de agroexportador de commodities agrícolas desde o período colonial, bem como o maior investimento aplicado na cadeia de produção que atende às grandes propriedades, os latifúndios, monocultoras, cultivam um único tipo de produto. Exemplos: café, cana-de-açúcar, soja, algodão, milho. É o caso da produção de soja, principal produto de exportação agrícola brasileira. A infraestrutura que atende dos sistemas de transporte rodoviário, ferroviário e marítimo até a sua armazenagem ainda apresenta deficiências, porém revela-se de grau de importância e investimento nele aplicado. As disputas pela posse de terra e os conflitos por mais equidade nas questões agrárias têm se manifestado em diversas fases da história do Brasil, desde o início do processo de colonização até os dias atuais. Nas últimas décadas, a região amazônica, pelo fato de, a partir das décadas de 60 e 70, representar a última fronteira agrícola do país, vem sendo cenário de um grande número de conflitos agrários, envolvendo vários atores, como grandes proprietários de terras, latifundiários, empresas agropecuárias, algumas que eu citei anteriormente, mineração, madeireiras, garimpeiros, colonos e das comunidades tradicionais, os chamados povos da floresta, que se confrontam. Entre esses povos das florestas, podemos citar indígenas, seringueiros, castanheiros, que dependem das matas e dos rios para sua sobrevivência. Eu incluiria inclusive aqui os ribeirinhos também. Movimentos de camponeses por uma reforma agrária que traga mudanças à estrutura fundiária brasileira por meio da criação de assentamentos, áreas desapropriadas cujos lotes são distribuídos para os trabalhadores rurais sem terra, têm sido bastante abordadas pela mídia nessas últimas décadas. Aqui uma imagem de um assentamento aqui mesmo no Paraná, cidade de Guarapuava. Sobre esses conflitos, envolvendo aqui vários interesses, a Globo tem exibido atualmente uma série, Aruanas, que retrata bem esse conflito. Como eu disse anteriormente, o foco nesse início da unidade está relacionado à questão de ocupação das terras das chamadas comunidades tradicionais, que seriam populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim. A rica diversidade cultural brasileira manifesta-se também nas formas de uso do solo, nas técnicas agrícolas, no conhecimento referente à flora e fauna, bem como em sua utilização como recurso natural, na organização social, entre outros aspectos. Em todas as regiões do Brasil encontram-se populações que se caracterizam pela transmissão, principalmente oral, de seus conhecimentos e do uso sustentável da terra e de suas riquezas. São essas as comunidades tradicionais, com essas características aí citadas anteriormente. Podemos exemplificar quilombolas, indígenas, ribeirinhos, caiçaras, faxinalenses, cada qual com seu rico legado histórico e cultural. A segregação socioespacial do meio rural brasileiro é ainda mais evidente quando se envolve as terras de comunidades tradicionais. Contudo, nas últimas 2 décadas, muitos desses povos têm conseguido reverter o processo de exclusão e expulsão de suas terras, por meio do reconhecimento, mesmo que tardio, de seus territórios. Tardio, pois muitas famílias já tiveram de deixar suas terras e nem sempre podem voltar. Mesmo assim, ainda há, por todo o país, diversas comunidades aguardando a titulação de suas terras. Aqui, inclusive, um exemplo também no Paraná de uma comunidade tradicional, a comunidade quilombola Invernada Paiol de Telha,
também na cidade de Guarapuava. As pressões sobre as terras ocupadas pelas comunidades tradicionais não representam apenas dificuldades socioeconômicas para suas populações, mas também envolvem questões culturais e históricas da identidade de povos com particularidades específicas e ricas. A preservação e a valorização dos costumes tradicionais dessas comunidades, como é o caso da prática da música e dança do fandango nas comunidades do litoral do sul de São Paulo e litoral norte do Paraná, ou a conservação da língua e da confecção de adornos entre os jovens indígenas do Alto Rio Negro, no Amazonas, tem estreita relação com a oficialização de seus territórios e as diversas formas de produzir e organizar suas sociedades. Diante de um cenário caracterizado por conflitos pela terra em virtude da expulsão de comunidades tradicionais, o Ministério Público Federal deve, ou deveria ao menos, zelar pelos direitos dessas populações. Além da regulamentação fundiária e de sua fiscalização, tal órgão deve favorecer o desenvolvimento sustentável dessas comunidades, protegendo os conhecimentos que detêm a respeito da biodiversidade de suas terras e de seus recursos disponíveis, como contra a biopirataria e a privatização de sua exploração. Também deve garantir a indenização das populações afetadas por impactos ambientais resultantes da implantação de grandes empreendimentos nas proximidades ou mesmo no interior de suas terras, que é o caso das mineradoras e construção de usinas hidrelétricas. Enfim, o uso da terra pelas comunidades tradicionais tem sido apontado por especialistas como uma forma eficaz de conservação da cultura de tais populações e dos locais em que se situam. Para a conservação das áreas remanescentes do Cerrado, por exemplo, gravemente afetada pela expansão da agropecuária nas últimas décadas, uma das alternativas defendidas por pesquisadores é a permissão do acesso aos recursos pelas comunidades tradicionais por meio do uso sustentável, como da agroecologia, que a gente comentava em aulas anteriores. Aqui a imagem retratando esse tipo de prática. E para finalizar a aula de hoje, pessoal, a polêmica envolvendo, recentemente, a reformulação do Código Florestal Brasileiro, que colocou de lados opostos o interesse da chamada bancada ruralista e também do outro os interesses e ideologias ambientalistas. No início da década de 2010, durante a elaboração e a votação do novo Código Florestal, a Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012, foram intensas as discussões a respeito das formas de uso do solo. Interesses diversos, influências de organizações sociais e políticas de grandes empresas ligadas ao agronegócio se revelaram no embate entre ambientalistas, que alertavam sobre os riscos de afrouxar as medidas de preservação dos diferentes ambientes, e ruralistas, que defendiam a necessidade de não se estagnar a expansão da produção agropastoril no Brasil. O código foi reformulado e foi aprovado, com grandes prejuízos, na verdade, para o meio ambiente brasileiro. A força política, obviamente, dos ruralistas, uma grande bancada no Congresso Nacional, pesou a favor dos interesses dos grandes latifundiários, do capital estrangeiro, do agronegócio. A aprovação do novo Código Florestal Brasileiro ressalta o uso ecologicamente sustentável de determinados ecossistemas e, ao mesmo tempo, o respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais. As técnicas agrícolas empregadas pelo agronegócio e as utilizadas pelas comunidades tradicionais, em muito, se diferenciam, desde o preparo do solo, o cultivo das sementes e das mudas, e até o tratamento adotado em relação às pragas e às doenças nas plantas. Na próxima aula falaremos sobre problemas ambientais agrários no Brasil. Alguns desses problemas que a gente já trabalhou na aula anterior, como desmatamento, queimadas, salinização
erosão, poluição, mas agora especificamente em relação ao agronegócio no Brasil, ao espaço agrário brasileiro. Mais uma vez fica a dica para as atividades da apostila e também do caderno de atividades para reforço desse tema, desse conteúdo, ok? Eu vou ficando por aqui para vocês. Beijo no seu coração. Fui.